Você que trouxe a Bíblia e puder abri-la, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 29. Todo o capítulo 24 de São Mateus, seria muito bom que você depois em casa, ou amanhã, durante essa semana, você lesse o capítulo 24 inteiro. Eu acho que vale a pena você ter uma visão geral desse discurso que Jesus fez. É um longo discurso, é um discurso a partir do questionamento que os discípulos de Jesus fizeram, e que o evangelista Mateus vai guardar esse texto. Tem algumas partes parecidas do Evangelho de Lucas, e só para vocês poderem entender um pouco. O Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm pontos iguais. E os estudos já demonstram que todos eles partiram de um mesmo livro, que era ou São Marcos, ou algum escrito que foi usado. Então, estas coisas encontram nos três evangelistas. Algumas coisas você vai encontrar só em Mateus e Lucas, significa que eles tiveram um outro lugar onde eles buscaram essas informações. E tem algumas coisas que só existem em cada um. Só Mateus narra esse discurso de forma tão longa e tão precisa, sobre Jesus falando de como acontecerá nos últimos dias. Por isso vale a pena ler. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Palavra do Senhor. Se você ler o capítulo 24 inteiro, você vai ver Jesus falando de catástrofes, de guerras, de fome, de
desagregação da natureza. São Paulo retoma isso na carta aos Romanos, quando ele diz que a natureza geme, chora e sofre, esperando a manifestação do Filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, quando Jesus se ascende aos céus e os discípulos estão ali no Monte das Oliveiras, não é o Horto das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, e Jesus sobe, e eles ficam olhando, abobados com Jesus subindo, e Jesus vira para eles e diz assim: o que vocês estão aí parados? Sigam a vida de vocês, porque do mesmo jeito que vocês estão me vendo, eu virei outra vez sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu tenho visto esses anos todos, que se perdeu um pouco do discernimento de que a palavra de Deus está falando de um evento que vai acontecer. Parece que isso não vai acontecer mais, todo mundo tem medo de falar. A gente está vivendo um tempo em que, se você olhar a liturgia da igreja e pegar todos os sermãos que estão lá na liturgia das horas, a liturgia que tem desde muitos séculos atrás, e as que foram mantidas depois da correção que foi feita por João Paulo II, quer dizer, olhando aquilo que era medieval, aquilo que era um pouco de fantasia, e foi tirando e mantendo aquilo, mesmo assim, elas vão tratar de forma muito clara, para dizer para o povo de Deus: olha, povo de Deus, a vida não é só isso que a gente está vivendo, e nem é só caminhar e tentar ser melhor, e a gente vai encontrar com Deus quando a gente morrer, cada um de nós, no momento que chegar a nossa hora. Está dizendo, não, vai ter um momento em que Jesus virá. E essa expectativa da vinda de Jesus, ela é muito importante, porque ela muda o olhar da gente. Ela faz a gente começar a ter um outro olhar para a vida. Historicamente, todas as vezes que os povos e as pessoas ficaram ansiosos nessa expectativa, elas se tornaram mais corajosas, mais ousadas. Porque se nada vai acontecer, se tudo vai ser levado, você não vai correr para fazer nada. Você vai ficar que nem aquelas pessoas, ao contrário de Abraão, de Noé, que ficaram velhos, mas ficaram cheios de parresia, que é essa palavra forte, que é cheio de querer sacrificar a vida por aquilo que acredita. Fica igual aquelas pessoas que falam assim: agora é o tempo dos outros. Deixa aí para as pessoas, eu já fiz. Eu já fiz a minha parte. Eu já andei assim. Aí você só vem para a igreja porque está doendo a junta. Só vem para a igreja porque está com problema de saúde. Que, aliás, naturalmente, todos nós, na medida em que vamos ficando mais velhos, vamos ficando, não é, com a nossa natureza demonstrando isso. E eu brinco sempre, até a gente pediu, não é, para as pessoas que quisessem trazer aqui para o Eduardo poder fazer aquela relação que a gente está fazendo, das pessoas que participaram do grupo e foram para o céu, e aí trouxeram aqui a dona Ana, aqui, que já faleceu, eu até fui lá, e eu lembrei do dia que ela aqui, com quase 100 anos aqui, veio pedir para mim e falou assim: você reza por mim que eu estou com dor nas costas? Eu falei: nossa, se eu chegar nessa idade só com um pouco de dor nas costas, eu estou feliz da vida, não é? Podendo vir, às vezes, a pé até aqui, no grupo de oração, com essa idade, nossa, muita saúde, glória a Deus. Mas mesmo assim, a saúde vai indo embora. Ou vocês acham que vocês estão todos iguais quando vocês eram jovens? Não é? Eu queimava mais gordura, hoje, se eu não fizer mais esforço, não queima, estou errado? Agora, os jovens, os adolescentes, tomam lá 4 litros de Coca-Cola e você não sabe para onde vai. E você fala: se eu tomar um pouquinho, pronto. Não é isso ou não, gente? Então a idade, ela não é normal, ela acontece, mas é preciso que a gente tire os olhos destas coisas, tire os olhos só dessas miudezas, e olhe para a nossa vida, e para a vida com Deus, e fale assim: meu Deus, eu tenho que ousar, porque o Senhor virá.
Eu não sei quando, porque a palavra diz claramente, nem os anjos do céu sabem quando, mas ele vai vir. Há uma grande campanha para desfazer este dogma de fé. Isso é um dogma. Às vezes eu fico escutando, nesse tempo que a gente vive, que é o tempo de preparação para o Natal, e aí a gente precisa fazer essa preparação, principalmente quem tem criança em casa. Quem tem criança em casa, até vale a pena fazer aquele antigo rito, em que cada semana acendia uma vela. Não é? As avós peguem seus netos, vão lá comer na tua casa, almoçar ou fazer um lanche, fala, hoje nós vamos acender uma vela para o menino Jesus. Até que chegar na última vela, quando o menino Jesus, a gente celebra o Natal, celebra que ele veio ao mundo. Mas isto é celebrar a memória. A gente está celebrando algo que já aconteceu, a memória daquilo que Deus fez por nós e que ecoa pelos séculos. Quer dizer, aquilo que Jesus fez ao vir ao mundo e assumir a nossa natureza, continua ecoando pelos séculos, continua sendo bênção, mas a gente faz memória. Jesus não vai nascer agora dia 25 de dezembro. Simbolicamente eu posso dizer assim, deixe Jesus nascer no seu coração nesse Natal, ótimo. Não é? Abra espaço no teu coração, que é como uma manjedoura, é um lugar que às vezes está sujo e tudo, e Jesus não se importa de nascer. Mas isso tudo, gente, é espiritual, é sentimental, porque nascimento já aconteceu e não foi agora. Jesus nasceu lá atrás, a gente faz memória, porque a gente não quer esquecer, e não quer deixar o mundo esquecer, que o seu nascimento foi fundamental para a salvação, porque se Deus não se faz homem, se Deus não veste a nossa humanidade, ninguém tinha saída. Ele não é uma criança qualquer, é Deus que resolve nascer no meio de nós, então é maravilhoso. Só que esse tempo que a gente está, não é só para a gente se preparar para esse dia, é para também lembrar que assim como ele veio, lá naquele dia 25, sei lá que dia direito foi, não é? Se vocês hoje, como vocês imaginam as dificuldades de calendário, é provável que nem tenha sido de fato em dezembro, porque o calendário era lunar, não era solar, não é? Roma tinha várias questões para os estudiosos que não faz diferença nenhuma para nós na fé, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para nós é, Jesus nasceu, não é uma história, é um fato que devemos fazer memória. Mas Jesus virá, e isso não é memória, isso é algo que vai acontecer, e eu quero estar esperando, porque ali diz que vai estar todo mundo vivendo naturalmente. Vocês perceberam? Diz assim, no tempo de Noé, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer, a vida era normal, não vai ser uma coisa assim dizendo, está aqui, está chegando, prepara, aí vai dar uma escuridão, outra escuridão, aí todo mundo já sabe que ele vai vir, está preparado. Não, e se eu continuasse a ler, vai estar escrito assim, se as pessoas soubessem, se o pai de família soubesse que horas vem o ladrão, como é que ele ia estar? Com a polícia lá, armada até os dentes. Se você sabe que o ladrão vai chegar naquela hora, ele não vai deixar ele roubar você, não é mesmo? Você não vai ficar lá com a porta aberta, você vai se preparar. Então a gente não sabe mesmo. É preciso viver uma expectativa positiva. Diz assim, tinha 2 no campo, um é levado e o outro fica. 2 mulheres fiando, trabalhando naquele tempo. Né, as tecelãs, a roupa que era feita precisava tecer, não tinha pano assim, só os muito ricos podiam ir lá e comprar, a maioria das pessoas tinha que fabricar seu próprio tecido para fazer, uma será levada e a outra vai ficar. Jesus não está dizendo, as pessoas ficam só imaginando assim, tá nós dois, aí o Paulo sobe e eu fico, não é isso. O que o Senhor está nos dizendo, e o que a igreja nos afirma é, que algumas pessoas não vão estar nem aí, e outras pessoas vão estar vigilantes, porém, ambas vão estar vivendo a vida como tem que viver.
Vocês viram aquela história do pessoal que falou assim, quando veio aquele cometa Halley, que eles achavam que o mundo ia acabar, e deram tudo que tinha, se vestiram de branco, subiram nos telhados e ficaram esperando, e o mundo não acabou? E aí depois não tinham mais nada, porque eles tinham dado tudo. Não é? Aí tinham que se virar, porque o mundo não acabou. Aí eles começaram a inventar um outro jeito, virou até uma religião. Pode olhar como nasceu a religião. Essa religião que supostamente a gente tem até hoje aqui, vou evitar falar o nome, que vive como querendo que guarda o sábado e tudo, não quer. Começou assim, achava que ia ser o fim, aí depois criou outra religião, virou uma religião, aí criou uma outra teologia para poder se sustentar. Mas não estou querendo falar da religião, não, estou querendo dizer que não é isso. Não é para você jogar tudo para fora. É para você falar assim, eu tenho que viver o que eu tenho e o que eu faço e as minhas coisas com a dedicação de quem sabe que a qualquer momento pode terminar. Eu não vou deixar para amanhã. Não vou deixar para amanhã. Sabe aquele beijo que você quer dar sempre no teu filho? Dê agora. Sabe aquele perdão que você precisa dar para as pessoas da sua casa, que você já no teu coração quer dar, mas ainda não teve aquela coragem de chegar lá e se humilhar e resolver? Pois dê. Pois dê agora. Sabe aquele irmão, aquela irmã distante que moram longe e que vocês já brigaram muito porque ela é teimosa, ou porque ele é teimoso, ou porque roubou você? Resolve, já passou mesmo. Na maioria desses casos, você não vai nem ter o dinheiro de volta. Então resolva e vá à frente. Não é um resolve de resolver. Não, é de eu vou seguir minha vida. Sabe aquele marido que largou você, e já faz tempo, e já criou outros laços, e que você está lá sofrendo, se matando, e segue tua vida. Ora ao Senhor, pede para o Senhor resolver isso. Se não resolver, segue a sua vida. Se ele se arrepender, perceber o seu erro, voltar para você, glória a Deus. Se você quiser perdoar, sentir que a vontade de Deus, perdoa. Se você não quiser mais ficar com ele, vai ter que perdoar do mesmo jeito. Perdoar você vai ter que perdoar, mas se vai querer ficar junto ou não, é outra coisa. Mas segue, irmão, segue, porque Jesus vai vir, e você tem que estar pronto para Jesus. Você tem que olhar adiante e falar, eu tenho que olhar para aquilo que vai acontecer a qualquer momento, porque eu vou estar junto com a outra pessoa, uma vai ser levada e a outra não, e eu preciso seguir minha vida. Quantas pessoas eu encontro que estão doentes, transformou-se em doença o sofrimento. Você acha que Jesus quer que além do sofrimento que você tem, isso ainda vire doença na sua vida? Desculpa o exemplo que eu dei, não estou falando para ninguém largar ninguém não. Não é? Você pode estar lá com uma luta imensa com a sua esposa e com o seu marido e continuar lutando por isso. Mas seguindo em frente, você pode continuar lutando e carregar isso exatamente até como Santa Rita fez. Eu até falo assim, né? Tem coisa que é muito louca, né? Quem de nós teria coragem, por exemplo, de fazer a oração de Santa Rita e dizer assim, Senhor, se os meus 2 filhos vão seguir o caminho do Pai, e vão cair, e vão para o inferno, leva eles agora. Quem tem coragem de fazer isso? Bom, se vocês têm coragem, eu digo que vocês são pessoas que conseguem olhar muito para os olhos de Jesus. Eu não tenho coragem de falar para Deus, ó Senhor, eu não sei, mas se for para minha filha se perder, leva ela já de uma vez. É lógico, a gente não está ainda com essa fé. Eu até talvez, não sei, eu sou meio louco, mas o que eu quero mostrar para vocês você pode ter a luta que você tiver, você tem que continuar sabendo que Jesus voltará. E se Ele voltará, eu devo viver os meus dias numa imensa expectativa para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que eu preciso fazer. Eu fico vendo gente fazer cada planejamento que vocês não acreditam. Esses dias eu conversei com um casal, eles me disseram assim, olha, a gente vai casar, daqui a 7 anos nós vamos ter filhos. Eu falei, uau, o que acontecerá daqui até 7 anos?
Não estou dizendo para vocês, casais jovens ou não, que saiam tendo filhos. Estou dizendo que olhem para Jesus e pensem o seguinte: eu não sei quanto tempo teremos, portanto quero viver as coisas que tenho que viver com o meu olhar em Jesus. O perdão que eu tenho que dar, eu devo dar. Os passos que eu tenho que dar, eu tenho que dar. E olha, que aos olhos dos de fora, estão entendendo? Aos olhos dos de fora, nós não estaremos fazendo grandes coisas. Porque estavam os dois no campo. Um levado, um deixado. Estavam as duas juntas, uma levada, a outra ficava. Estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Quer dizer, a vida normal caminhava. O que muda é como está dentro de mim. Percebem isso? Como está dentro de mim. Não é o que eu estou fazendo para o lado de fora. Não quero que vocês saiam daqui fazendo coisas. Eu quero que vocês mudem o olhar. Peçam ao Espírito Santo que lhes dê a graça de mudar o olhar. Até porque esta palavra é muito dura mesmo. Aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Isto, gente, vai acontecer. Muitos, até mesmo teólogos, acham que isso tudo é tudo figurativo. Mas eu sou sincero, não quero ser fundamentalista e não sou. Mas se a segunda vinda de Jesus for uma figuração, muitas outras coisas também terão que ser na Bíblia. A salvação de Jesus talvez seja só motivadora de solidariedade. Aí eu vou começar a ler a Bíblia de outro jeito. E eu não vou ler a Bíblia de outro jeito, porque este texto termina dizendo: passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. E não vai passar. E eu estou vendo. Você quer saber, gente? Eu fiz uma pesquisa interessante. Nos tempos modernos da internet, o livro que tem em maior quantidade, o maior número de download na internet é a Bíblia, nas suas mais diversas traduções. Não vai passar. Muda o teu jeito de ver. Você tem que perdoar a tua esposa? Faz agora. Você tem que dar o beijo no teu filho? Faz agora. Você tem que perdoar e seguir adiante? Faça isso. Você tem que dobrar o joelho pela salvação da sua casa? Faça agora. Olhe para Jesus, continue trabalhando, continue fazendo as suas coisas, com um olhar nele. Ele vai voltar. Pode falar para o teu irmão, ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero estar vigilante. Então se verá